Todos já ouvimos falar que os Estados Unidos é o país do automóvel, mas será que isso é mito ou é realidade? Bom, que o americano gosta de carro, isso nós já temos certeza, pois é raro o filme ou série que não tenha várias cenas com carros ou alguém viajando por ótimas estradas. E no vídeo de hoje, vamos ver que desde 1990, 80% do transporte de pessoas no país é feito por carros de passageiros, ao invés de ônibus, metrô, etc. E um dos motivos do maciço uso do carro é a gasolina barata. Se você quiser saber quais os outros motivos que fazem dos Estados Unidos o país do automóvel, inscreva-se no canal, deixe o seu like e fique até o final do vídeo. O American Dream, sonho americano, segundo o dicionário Cambridge, é a crença que qualquer pessoa nos Estados Unidos tem a chance de ser bem-sucedido e feliz se trabalhar duro. Esse ideal, ele atrai pessoas de todo o mundo que buscam oportunidades iguais, independente da origem e condição social. Está relacionado à democracia e liberdade. Nesse imaginário popular de liberdade e independência, há décadas são veiculadas propagandas do americano rodando seu carro por lugares paradisíacos, livremente traçando o seu próprio destino. O carro está tão associado à cultura norte-americana como no passado estiveram os cowboys desbravando o Velho Oeste. Bom, seria ingênuo simplificar os desejos de toda a nação em um único parâmetro. Talvez seria o mesmo que dizer que todo brasileiro gosta de carnaval, quando sabemos que isso não é verdade. Mas mesmo assim, o imaginário coletivo não pode ser desprezado. E na paixão dos americanos por carros estão as celebradas cross-country road trips, que são as viagens que cruzam o país inteiro de carro. Algumas são a Oregon Trail, Great River Road, Loneliest Road, etc. Mas dentre elas, o destaque é para a lendária Rota 66, que é a rodovia mais famosa do mundo, que vai de Chicago até Los Angeles, na Califórnia. Liga a costa leste à costa oeste. Foi inaugurada em 1926, então vai fazer 100 anos, tem 3.940 quilômetros, atravessa 8 estados e cruza 3 fusos horários. Rodar de carro, a Rota 66 é símbolo de liberdade e aventura. E olha lá, não precisa ser uma viagem que cruze o país. Pode ser uma viagem de carro mais curta, de apenas 13 horas. Uma pesquisa realizada pela United Tires em 2021 concluiu que o tempo mínimo para uma viagem ser considerada road trip é de 5 horas dirigindo ida e volta, mas uma viagem de carro ideal seria de 13 horas dirigindo. 5 dias de duração, 4 passageiros, paradas a cada 2 horas e ir de SUV ou crossover. Bom, e qual o motivo que faria de uma viagem de carro um programa tão especial? Então, 73% do pessoal falou que seria conversa, relacionamento, visitar lugares interessantes, abaixo viria flexibilidade, depois economia e estar na estrada. Uma outra pesquisa agora realizada pela OnePoll em 2022 constatou que 73% dos americanos preferem gastar mais horas em uma viagem de carro do que viajar de avião, devido a principalmente às vistas panorâmicas, liberdade de parar quando quiser e poder levar qualquer tipo de bagagem. Bom, os filmes de cinema americano sempre mostram personagens que nunca saíram dos Estados Unidos e pesquisas afirmam que eles realmente preferem o turismo doméstico, interno, né? E isso está relacionado não apenas à questão financeira, nem ao tamanho do país ou à proximidade de outros. O gráfico da PW, de experiência de viagem internacional, mostra, obviamente, predominância dos países europeus, né, menores e mais próximos. Mas também mostra que países grandes, como a Austrália e o Canadá, têm experiência de viagem internacional significativamente maior que dos Estados Unidos. Outro motivo que faz do americano gostar muito de carro é que a gasolina nos Estados Unidos é barata. E você pode pensar, a gasolina lá é barata,
barata apenas porque o país é um grande produtor de petróleo? Sim, também. Mas acontece que os países jogam com o preço da gasolina através de taxas e subsídios. E nos Estados Unidos, as taxas são mais baixas. Vamos ver alguns números. Os rankings 1 e 2 da EIA, Agência Internacional de Energia, mostram que os Estados Unidos é o maior produtor mundial de petróleo, mas também é o maior consumidor. Ele também importa produto para dar conta do seu alto consumo. O gráfico traz o comércio internacional de petróleo nos Estados Unidos nos últimos 70 anos, onde a linha azul superior mostra o consumo crescente. A linha marrom traz um aumento significativo da produção de 2009, devido à extração de petróleo por óleo de xisto, o shale oil, e a linha verde mostra a importação de petróleo, e claro, com o aumento da produção diminui a necessidade de importação, pessoal? Se o preço da gasolina estivesse vinculado apenas à maior ou menor produção de petróleo do país, ele acompanharia esses gráficos, mas não é o que acontece. Independente da produção de petróleo americana, o preço da gasolina historicamente tem se mantido baixo. O gráfico mostra o histórico dos preços da gasolina americana, onde pode-se ver que, mesmo durante os anos de 1995 até 2007, que no gráfico anterior mostram queda de produção de petróleo e aumento da importação, o preço da gasolina permanece baixo. E um dos motivos, certamente, é que as baixas taxas aplicadas pelo governo mantêm o preço da gasolina menor. Portanto, o governo norte-americano tem interesse em manter o preço da gasolina baixo. As barras amarelas dos gráficos mostram os preços da gasolina de todos os países do mundo, em litros de dólares, em fevereiro de 2024, onde é possível ver o preço da gasolina dos Estados Unidos, que está na camada de menores preços mundiais. O menor preço do mundo é do Irã e o maior é de Hong Kong. Mas será que o americano realmente usa muito carro? Vamos ver alguns números. O quadro 1 do Statistical Pocketbook de 2021 mostra o percentual de transporte de pessoas nos Estados Unidos, onde vemos que mais de 80% do transporte é feito por carro de passageiros de 1990 até 2019. Vamos comparar simplificadamente o transporte da Europa, Estados Unidos e China. Esse quadro mostra que a rede rodoviária pavimentada nos três locais tem a mesma ordem de grandeza. Europa 4.400, Estados Unidos 4.700, China 4.700. A rede ferroviária dos três locais também tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Vamos lá. Europa 200, Estados Unidos 198 e China 140. Mas atenção, nesse quadro vemos algo realmente impressionante. Embora acabamos de ver que a rede rodoviária e ferroviária dos três locais é mais ou menos semelhante, aqui vemos o seguinte: o transporte de pessoas por carros de passageiros em bilhões por quilômetros arredondado dá na Europa 4.300, Estados Unidos 7.900 e China 900. Isto é, os Estados Unidos transporta por carro quase o dobro da Europa e quase 9 vezes mais que a China. O transporte de pessoas por ferrovia em bilhões por quilômetros arredondando, Europa 400, Estados Unidos 40, China 1.500. Isto é, o transporte de pessoas dos Estados Unidos por ferrovia é apenas 10% do que a Europa transporta e apenas 3% do que a China transporta. Então, resumindo, esses dois últimos quadros mostram que as pessoas nos Estados Unidos se deslocam preponderantemente por carro de passageiro, diferente da Europa e China. E o quadro mostra que as ferrovias dos Estados Unidos, elas transportam cargas e não pessoas. Também acontece o seguinte: se formos comparar as cidades norte-americanas com as europeias, sabemos que essas últimas são mais densamente construídas e, por serem mais antigas, elas foram estabelecidas séculos antes
emissões dos carros. Então, elas são naturalmente menos amigáveis a eles. Já nas cidades asiáticas, o explosivo crescimento urbano foi acompanhado de grandes investimentos em trilhos urbanos. Já este gráfico traz um estudo do Bureau of Transportation Statistics sobre as viagens diárias ocorridas nos Estados Unidos em 2021. Incluindo todos os modos de transporte, 52% de todas as viagens foram menores que 4,8 quilômetros, isto é, mais da metade dos trajetos diários norte-americanos são curtos. E os trajetos curtos poderiam facilmente ser percorridos a pé ou de transporte público, ou bicicleta, no caso. Na verdade, estamos falando deles, né? Mas mesmo nós, aqui no Brasil, várias vezes, acabamos usando o carro mais por hábito do que por necessidades. Bom, a gente sabe de vários depoimentos de americanos dizendo que vão trabalhar de carro porque simplesmente não conseguem ir de ônibus devido à pouca oferta de linhas, periodicidade, distância de pontos, etc. Então, a gasolina lá tem que ser barata para não penalizar essas pessoas. E a questão entra num círculo, como no caso de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, os americanos precisam de gasolina barata porque há poucas opções de transporte público e os americanos têm poucas opções de transporte público porque a gasolina é barata. Após a Segunda Guerra Mundial, o automóvel ficou associado à reconstrução e várias cidades construíram rodovias e estacionamentos. Mas os europeus planejaram seus subúrbios e novas cidades viabilizando o transporte público e muitas cidades foram construídas próximas de estações de trem. Já nos Estados Unidos foram construídos os subúrbios para serem acessados por carros, sem maiores preocupações com o transporte público. Bom, pessoal, a gente sabe que morar no subúrbio faz parte do estilo de vida norte-americano e é necessário ter carro para fazer os deslocamentos diários para a cidade, já que o transporte público é deficiente. E vários motivos fazem do subúrbio uma moradia melhor que a cidade. Eles são mais quietos, têm mais área verde, contato com a natureza, menos trânsito e menor taxa de criminalidade. E olha só, o subúrbio ele é mais direcionado às famílias, principalmente com crianças que precisam de segurança e de seu próprio espaço. As casas costumam ter tamanho maior do que estamos acostumados e, além de ser um símbolo de status, também é um investimento. E o desejo da classe média de possuir um pedaço de terra onde possa ter privacidade com a sua família. Outra questão também é que parte importante do comércio americano está estabelecido para o cliente com carro. Os strip malls, muito comuns nos Estados Unidos, são aquela sequência de lojas lado a lado, dispostas em linha de frente com imensos estacionamentos, só podem ser acessados por carro. Também as Big Box Stores, que são as imensas lojas de rede, como Walmart, Target, Best Buy, etc., possuem grande variedade de produtos com preço muito bons. Elas praticamente só podem ser acessadas por carros e são lojas que possuem estacionamentos para centenas de carros. Bom, outra questão muito importante é a questão histórica, né? Os Estados Unidos é o berço da indústria automobilística mundial, graças ao americano Henry Ford, que popularizou o automóvel quando lançou o Ford T em 1908, e alguns anos atrás, o também americano John Rockefeller havia criado um império com a Standard Oil, que viabilizou a produção e distribuição do petróleo em escala mundial, e depois seria um dos responsáveis pela criação das grandes companhias distribuidoras de combustíveis. No vídeo de hoje, vimos que a paixão do norte-americano por carros tem raízes históricas, mas também está relacionada ao desejo de liberdade que o carro proporciona, a moradia em subúrbios e também ao pouco investimento governamental em transporte público. Se você se interessa por transportes, inscreva-se no canal e deixe seu like nesse vídeo. Obrigada e até breve.